Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus e hoje nós estamos para uma conversa pra lá de legal. Se fôssemos gaúcho, poderíamos falar tá trilegal. Trilegal. Trilegal, mas não somos gaúchos, então tá pra lá de legal, né? Hoje a conversa tá boa. Boa. Nós vamos conversar sobre vasectomia, né? Se pode ou não pode. Vasectomia é um procedimento médico, né? Uma cirurgia que algumas pessoas buscam fazer para não terem filhos. Que esse é um procedimento do masculino, né? E tem a laqueadura, que é um procedimento feminino. Isso. Mas a questão é que o objetivo dessas cirurgias, né? É a pessoa não ter filhos. Se pode ou não pode. Legal, é isso aí. Sim. Uma coisa que eu pesquisei, que eu achei muito interessante, é que antigamente, né, na época já lá de Jesus, na verdade a Bíblia ela nunca falou sobre esses tipos de procedimento, até porque não existia, né? Sobre a gente impedir a gravidez. E também nunca falou que é certo, nunca falou que é errado. Só que, antigamente, se você não tinha filho, né, você era considerado amaldiçoado, alguma coisa do tipo. Então, se a pessoa... Onde eu tô querendo? Então, era visto como uma pessoa amaldiçoada. Então, todo mundo buscava ter filho, todo mundo queria ter filho. E, de preferência, bastante, né? Que eram as grandes famílias. Só que... Será que é errado eu intervir, né, nesse plano aí de decidir se eu posso ou não ter filhos? Então, você começou por um lugar legal, né? Você começou a falar da Bíblia. Quando a gente fala da Bíblia, nós estamos falando de um povo judeu, povo hebreu. Na linguagem que nós temos da igreja, né, na linguagem teológica, nós estamos falando aí do povo de Deus, do povo chamado, do povo escolhido. Qual é a grande questão ali que o povo queria ter filho? A mulher, ela queria ter filhos, né? Primeiro porque era um sinal de bênção, tá? Então, a mulher que tinha filho, bastante filho, a família, era uma família abençoada. O salmista, ele fala que o homem que tem muito filho é como um guerreiro que tem uma aljava cheia de flecha. Ou seja, é alguém que tem munição, é alguém que, vamos dizer assim, tem bala na agulha. Mas um outro porém dessa história, né, e foi legal que você começou na Bíblia, por quê? Porque quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala do povo de Deus, nós estamos falando do povo da promessa, né? E qual é a promessa? Por exemplo, hoje nós ouvimos as pessoas falar assim, eu tenho uma promessa de Deus para minha vida, Deus tem uma promessa. Aí você fala assim, pô, mas que raio de promessa que é essa? Aí se perguntar para a pessoa, nem ela sabe o que é. Mas o povo da promessa, né, que é o povo da Bíblia, o povo judeu, realmente eles eram o povo da promessa, porque eles tinham uma promessa. E qual era a promessa? É que Deus, quando o homem pecou, a mulher pecou, e Deus amaldiçoou a serpente, o diabo, Deus fez uma promessa. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, Deus falou assim, olha, a mulher conceberá e dará à luz um filho. E esse filho vai pisar na cabeça da serpente e vai esmagar a cabeça da serpente. Bom, a partir daí, a mulherada queria o quê? Todas queriam ser a privilegiada e ser a mãe desse herdeiro, né? Imagina ser a mãe desse menino que ia crescer, ia pisar, ia esmagar a cabeça do diabo. Então, essa é uma das questões, né, que a Bíblia, que a história bíblica, né, vai nos trazer, vai deixar isso clara. Então, a mulher, ela queria realmente ter filho por conta disso. A outra questão do querer ter filho, além de glorificar a Deus,
dignificar a Deus, de valorizar não a maternidade, mas a feminilidade da mulher, a masculinidade do homem, também o filho, ele ajudava como fala? Ajudava no patrimônio da família, na economia da família. Por quê? Porque uma família que tinha bastante homens, né? Então os homens iam trabalhar fora, trazia recurso. A gente vai ver a história, quando a gente lê o livro de Ruth, né? E a gente vê que a Noemi, ela chegou no fundo do poço. Por quê? Porque ela tinha o marido e tinha 2 filhos. Aí o marido morreu e os 2 filhos morreram. E aí, então, a Noemi, ela falou assim, olha, não me chame mais de Noemi, né? Agora me chama de Mara. Ou seja, eu sou amarga, eu tô amarga, porque eu perdi tudo, né? Eu saí daqui para buscar recurso, para buscar sustento e encontrei a miséria e toda a minha fonte de recurso, de sustento, né? Que era o marido e os filhos, acabaram. E então ela fala para a nora, né? Eu não tenho mais o que te oferecer. Acabou. Tudo que eu tinha não tem mais esperança, não tem mais nada e não tem nem condições, né? No caso ali, vamos dizer que ela já era esterilizada por conta da idade, ela já estava numa idade avançada, ela falou, nem condições. Ela falou, ainda que eu venha me casar de novo, eu não tenho condições de te dar filho. E ainda que isso pudesse acontecer, até que esse filho cresça, amadureça e chegue à época de casar para poder dar filho para vocês já não vão ter mais condições de ter filho. Então, ela falou, esquece, vamos dizer assim que a laqueadura dela ali aconteceu de uma forma involuntária e ela falou, não tem jeito, não tem acordo. E a gente vê que uma das noras realmente, ela falou, então tá bom, né, valeu, legal, abraça ali, se despede, volta, e a gente não sabe da história dela. Mas a Ruth não, a Ruth falou, não, eu vou onde você for, o seu Deus vai ser meu Deus, né? Então o seu país, o seu povo vai ser meu povo, e ela volta com a Noemi, mesmo nessa condição, e aí então ela encontra o Boaz, aí ela casa com o Boaz, ela tem filho com o Boaz, e aí ela entra ali na genealogia de Jesus, é uma das... Então vamos dizer assim, que dessa esperança, né, de ter o menino que nascesse ali, que ia pisar na cabeça da serpente, a Ruth foi uma das bem-aventuradas, porque ela foi a genitora da família do Davi, né, para chegar então até Jesus. Essa é uma das questões aí que a Bíblia nos apresenta dessa questão da mulher valorizar essa questão da maternidade e o homem também. Porque a gente entende que ter filho, né, é uma bênção de Deus. Só que eu penso que não é porque é uma bênção de Deus que todo mundo precisa ter, todo mundo precisa receber, né? Então todo mundo qualquer pessoa tem o direito de escolher quantos filhos ela quer ter e se ela quer ou não ter. Por isso que tem as cirurgias. Então é por isso que eu penso que não é que pode. Eu não sei o que você vai dizer, se pode ou não pode, mas na minha opinião eu acho que pode. Então, e que não é errado. Então vamos lá, eu tenho dito em todas as minhas falas, certo? Deus julga não ações. A motivação. Mas a motivação porque eu faço o que eu faço. Sim. Certo? Existe vários exemplos de casais, e aí na individualidade dele eles vão ver, mas é a motivação que você está querendo dizer, né? A motivação, sim. Tá? Porque então existem vários casais. Agora, qual foi a motivação que levou eles a decidirem pelo que eles decidiram? Então vamos lá, eu comecei falando dessa questão da Bíblia, né? Que a mulher ali queria ter filho. Aí a gente pula a história e vem para a nossa era. Quando nós chegamos agora na nossa era, nós temos essa questão. Bom, então tem a laqueadura, tem a retirada do útero, tem agora a vasectomia,
né, essa modernidade toda que a ciência nos proporciona. Né? Eu sou um apaixonado pela ciência, eu acho que é muito legal o avanço da ciência, né? É muito show de bola, mas a questão é, por que hoje os casais decidem pela laqueadura ou pela vasectomia? Em geral, na maior parte das vezes, é porque os casais eles querem justamente aquilo que a Bíblia condena. Eles querem o bônus, mas querem se livrar do ônus, né? Então, qual é o bônus do relacionamento conjugal? É a afetividade, é a sexualidade, é a cumplicidade ali do casal. Sim. O ônus seria o quê? É que o resultante disso, filhos, né? Resultante disso é que você tem uma pessoa para criar, para formar, para educar, para cuidar, né? Para dar amor, para investir tempo, investir recurso, né? E hoje as pessoas, elas não querem, a própria sociedade hoje, ela fala o quê? A sociedade, ela vem nessa linguagem contrária a tudo que Deus fala. Então Deus falou assim, ó, você mesmo falou, a Bíblia diz que a maternidade, a paternidade é uma bênção. Os filhos são herança do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Sim. Você acha que Deus mudou de ideia? Não. Não. Então você acha que o mesmo Deus que falou isso lá, hoje ele continuaria dizendo a mesma coisa? Sim. Que o filho é uma bênção, o filho é uma herança do Senhor, né? Feliz é o homem que tem um monte de filho. Continua a mesma coisa? Sim. Então continua a mesma coisa. Mas a sociedade vem e fala assim, o quê? Você vai ter filho? Você é louco? Mas se você tiver filho, você não vai poder estudar, você não vai poder não sei o quê, você não vai poder mais desfrutar a vida, você não vai poder mais investir na sua carreira e você não pode mais. Quer dizer, o filho significa não pode mais nada, acabou a sua vida. Não é isso que a sociedade tem pregado? É. Então, contraria quem? Deus. E aí, o que as pessoas, inclusive os crentes, os líderes, todo mundo tem ouvido? Deus ou a sociedade? A sociedade. A sociedade. Então, isso é o quê? O pecado. Pronto. Nesse ponto aí, eu até concordo com você. Mas eu discordo. Eu acho que a maternidade, a paternidade é um dom, pastor. Tem pessoas que nasceram que podem ser pais, tem pessoas que não precisam ser pais. Não, olha só. Então vamos lá. Se a gente... Até porque tem um monte de gente aí, lógico que eles vêm tudo de relacionamento disfuncional, que faz filho aí sem ter objetivo e nada. Então vamos lá. Quem é que pode ser pai ou mãe? Quem quiser. Não é quem quiser. Do jeito que você falou aí, não é quem quiser. É quem tem responsabilidade. Quem casa, primeiro é quem casa. Casa na hora certa. Sim. Casa do jeito certo. Casa com a pessoa certa. Sim. Mas hoje em dia tem pessoas que não cumprem isso, mas ainda assim... Como é? Tem pessoas que não seguem esse padrão, que é o padrão de Deus, só que ainda assim tem filho. Sim. Então, agora, por que tem filho? Porque você falou assim, paternidade é um dom de Deus. Não. Paternidade é um dom porque é um presente, certo? É um dom porque é um presente. Sim. Mas a paternidade, ela é biológica. Homem e mulher. Sim. Macho e fêmea. Deus os criou. Tá bom? Toda vez que um homem e uma mulher fizerem sexo, tem 100% de chance de ter um bebê. Sim. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Porque Deus criou assim. Uhum. Então, qual é a finalidade, com que finalidade Deus criou homem e mulher? Para constituir família. Deus falou, olha,
para o homem e para a mulher. Isso antes do pecado, tá bom? Sim. Antes do pecado, a gente vai lá, ó, em Gênesis, no capítulo 1, Deus falou assim, lá no verso 22, Deus os abençoou. Lembra que a fertilidade é uma bênção de Deus. Deus os abençoou dizendo ou declarando, sede fecundos. Isso foi bênção de Deus. Então agora a nossa sociedade fala, não, filho é maldição. Filho é uma desgraça. Filho é o não. Filho é o impeditivo, é o impedimento ou impeditivo para tudo que você for fazer de bom na vida. A Bíblia está dizendo, não. Deus os abençoou, declarando, sede fecundos. Foi uma bênção. Sim. Aí depois Deus dá uma ordem. No verso 22, Deus diz que Deus os abençoa, dizendo serem fecundos. Aí depois, 6 versos depois, ele fala assim, ó, agora é ordem. Multiplicai-vos e sede fecundos, aliás, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, quantos filhos precisa bater para encher a terra? Bastante, né? Sim. Então, primeiro uma bênção, aí a bênção se torna uma ordem. Bom, a gente caminha na Bíblia aí e a gente vai ver então que nasce aí 2 filhos, aí já virou bagunça, um mata o outro e a gente vai naquilo ali. Quando chega lá no capítulo 9, o mundo já está um caos. Tem gente pra caramba, o mundo já está um caos. Aí tem um cara lá, que é o Noé. Aí o Noé está ali naquele momento, né? Noé tinha esposa, tinha filhos, os filhos tinham esposas, então Deus decide acabar com tudo, poupa Noé e a família dele, né? E é interessante que Deus poupa Noé e a esposa, os filhos do Noé e as esposas dos filhos do Noé. Tudo casal. Dá para entender? Sim. Que Deus é legal nisso aí? Aí ele poupa os animais. Tudo casal. Né? Macho e fêmea, de tudo. Um par de cada um. Não tinha nenhum ser lá, 2 seres do mesmo sexo. Todos eram pares. E aí então, 40 dias, 40 noites, chuva que Deus mandou. E o barcão andou. Parou a chuva, tá? Parou. O barco estacionou, abriu as portas ali, desceu. Para os bichos, tinha ordem para os bichos? Não, porque os bichos têm instinto. Sim. Quando saiu ali, o que eles foram fazer? Saiu. Fazer bicho. Sim. Né? Porque é instinto deles. Sim. Agora, o homem precisava de uma ordem. O homem precisava receber uma ordem. Qual foi a primeira ordem que ele recebeu de Deus? Para multiplicar. Primeira ordem. Quanto a vós, ou seja, quanto ao Noé, a esposa do Noé, os filhos do Noé, o cão sem o Jafé e a esposa dele, quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. Então, que momento que Deus muda de ideia? Nenhum. Em nenhum momento. Então tem que ter? Oi? Então tem que ter? Então olha só, Carol. Quando que... Se alguém fala assim, olha, como você falou assim, eu não preciso ser pai, eu não preciso disso. Então, pegando nessa linha, tá bom? Agora é interpretação minha, tá bom? Não é a interpretação da leitura que eu faço da Bíblia. Então, qual é o que a Bíblia vai nos dizer, né? O que a gente vai entender da Bíblia? Se eu não quero a responsabilidade da paternidade ou da maternidade, então eu não posso ter o prazer da sexualidade.
Está na Bíblia? Não, isso não está na Bíblia. Sim, Lembra que eu já falei em outros momentos, assim, tem coisa que não está na Bíblia, tá? Tem coisa que não está na Bíblia, pode ou não pode. Então, a Bíblia não vai dizer, pode ou não pode a esterilidade, mas a Bíblia vai contar muitas histórias de pessoas que, cara, eram assim, mulheres extremamente infelizes, famílias, por exemplo, se a gente pega a história do Samuel, a mãe do Samuel, a Ana, ela era estéril, e a outra esposa do marido dela era fértil, ela, né, o Eucana ia lá, transava e tinha filho, mas com a Ana não. E é interessante que a Bíblia diz assim, que o Eucana, ele amava demais a Ana, né? E aí ele dava presente para Ana, por exemplo, as porções do sacrifício que ele dava para outra esposa, a Penina, era a porção da Penina, mas para Ana ele dava a porção dobrada, porque ele queria encantar a Ana, ele queria... E a Bíblia diz que a Ana chorava. Porque não podia ter filho. Porque não podia ter filho. Até aí o Eucana falou assim, mas Ana, olha para mim, eu não sou melhor do que muitos filhos. E a Ana não tinha o que consolava a Ana. Até o dia que então a Ana vai lá, entra no templo, ora, e assim, a Bíblia não fala... da oração dela, mas diz que o profeta Eli estava ali, o sacerdote estava ali, e quando ele viu a Ana orando, ele foi lá e deu uma ferrada na Ana. Ele falou, mulher, você é louca? Como que uma hora dessa você já está bêbada, entrou no templo e fica aí bêbada desse jeito? Aí a mulher, meu senhor, não estou bêbada, eu estou em profunda tristeza. E eu estou falando a Deus, e estou falando da minha dor, porque eu não posso ser mãe e tá. Aí o profeta, então, o sacerdote fala, então, aquilo que você quer, Deus vai conceder, e tá, no próximo ano você vai ser mãe, tá? E aí ela vai para casa, e ela fica grávida, e ela volta, e ela entrega o filho para Deus, tá? Né? Então, aí a gente tem a história do Samuel aí. Essa é uma das histórias. Então, a gente vê... Deus agindo, quando Deus agiu com Sara, quando Deus falou para Sara que no próximo ano eu vou voltar e no próximo ano a Sara vai estar balançando o nenê, e a Sara riu, né? Por isso que Deus mudou o nome dela de Sarai para Sara. Sara é aquela que ri de Deus, porque ela falou, que absurdo, cara, eu tô velha e passei a vida toda sem ter filho, você acha mesmo que o ano que vem eu vou ter filho? E aí no outro ano ela teve um filho e ela foi aquela super mãe, né? Então, a gente vê essas histórias quando Deus quer abençoar, assim, Deus vem... Bom, primeiro, Deus começou abençoando, dizendo, sede fecundos. Aí depois, todas as mulheres, todas as famílias que Deus vem abençoar, Ele abençoa com a maternidade, né? Então, Carol, então não tem uma palavra dizendo assim, não faça vasectomia, não faça laqueadura, não existe isso. Mas a Bíblia diz assim, olha, cuidado, porque grande bênção, grande privilégio é ser fecundo, é ter filho, ter muito filho, entendeu? Sim. Então a gente vai entender isso por entender o princípio que a Bíblia está nos trazendo, nos ensinando. Porque a vasectomia e a laqueadura é um procedimento assim, que não tem volta, né? Você fez, então você não pode mais ter filhos. Então, hoje, eu não sei, né? Eu nunca fiz, mas hoje dizem que... A laqueadura pode, pelo que eu vi, mas a vasectomia não. Hoje dizem que a vasectomia ela pode ser reversível. Pode ser reversível? Dizem que sim. Mas a grande questão, então... é o quê? É que hoje, quando a gente entende um casal que vai fazer, uma pessoa que vai fazer isso, geralmente a motivação é o egoísmo pessoal. Tá? Eu não quero ter filho, porque o filho vai atrapalhar eu.
Eu não quero ter filho porque eu vou perder a liberdade minha. Eu não quero ter filho porque eu vou gastar o meu dinheiro. Eu não vou ter filho porque eu vou ter que mudar o meu estilo de vida. Então é tudo meu. Eu não quero perder nada meu, então eu não tenho filho. Mas aí eu quero desfrutar então do prazer que Deus deu para vir prazer e responsabilidade tudo junto, né? Então aí é que está o perigo. Perigo e aí eu diria assim, com todo o embasamento bíblico, é pecado. Sim. Tá? É pecado. Porque, olha só, e aí, numa dessa, no outro programa, no Sem Tabu, eu já comentei isso, o assunto não era sobre vasectomia, era um outro assunto sobre pais e filhos. E eu falei da minha situação. Ainda que eu cresci dentro da igreja, ainda que, né, eu passei toda a minha pré-adolescência dentro da igreja, depois minha juventude dentro da igreja, o meu período de adolescência não, esse eu estava fora da igreja, mas a pré-adolescência e a juventude eu passei na igreja. E depois, na juventude, estudando a Bíblia, motivado. Só que assim, esse assunto na igreja sempre foi tabu, tá? Então, falar de sexualidade, tanto que hoje, por exemplo, domingo, por exemplo, né, que eu estava dando aula, que eu falei do prazer da sexualidade. Então, alguém falou assim, pastor, tem criança, do tipo assim, né, não pode falar, né, é tabu. Então, eu cresci nesse ambiente de tabu, não podia falar, tá? Então, por conta disso, um monte de assunto a gente não falava. Então, esse tipo de assunto aqui nunca rolou. Nunca rolou. Sim. Por conta disso, eu criei a minha como fala? A minha teologia pessoal, particular. A parte da Bíblia. Ó, que eu era líder de jovem, eu era líder na igreja, eu fazia de tudo, estudava a Bíblia, conhecia um monte de versículo decorado, né? Ganhava lá esgrima, tá? Cara, mas não sabia teologia, eu fazia a minha teologia. E aí, dentro da minha teologia, quando eu cheguei aos 30 anos de idade, eu me casei com uma pessoa que também pensava como eu. E olha que nós fomos criados na mesma igreja. Então, a Márcia, ela dizia assim, nossa, a gravidez para mim parece uma doença, aquela barriga, aquele não sei o quê, aquilo, né? E eu falava, nossa, essa mulher é a mulher que eu vou casar. Por quê? Porque eu não queria ter filho. Né? Filho para mim era tudo isso aí. Ia acabar com a minha liberdade, ia acabar com tudo, né? Eu ia ficar impedido de fazer as coisas. Então eu fui para o casamento com essa ideia. Aos 30 anos de idade, eu fui para o casamento justamente pensando nisso. Bom, aos 34, aí eu comecei a mudar de ideia. Na verdade, quem mudou de ideia primeiro foi a Márcia, porque aí a Márcia, um dia, ela me confrontou com essa realidade da necessidade de que para ela ser mulher precisa ter filho agora, né? E aí, então, ela veio com isso para mim e foi interessante porque daí eu comecei a perceber que eu precisava da paternidade porque eu comecei a cuidar do filho dos outros. Uhum. E aí ela falou, não, dos outros não, se você quiser vai cuidar do seu, né? E para cuidar do seu nós vamos ter que fazer, né? E aí então nós tivemos e ficamos grávidos do George. Grávido. Só que foi... porque nós ficamos grávidos, né? Ela carregou, mas né, nós dois ficamos grávidos. Então, o que aconteceu? Então, nós curtimos ali muito, mas ainda aquela mentalidade de que filho atrapalha, não sei o quê, e tá... Isso estava enraizado, estava fixo na nossa mente. E aí, então, nós decidimos o quê? Um filho só. Um filho só. Bom... Nesse meio tempo, nós envelhecemos, né? Cronologicamente e biologicamente. A mulher, depois dos 35 anos, biologicamente, ela se torna idosa. Então, toda gravidez é uma gravidez de risco, não sei o quê. Bom, então, aí fomos confrontados agora que a Márcia não poderia mais pensar na possibilidade da maternidade.
mais para frente ela teve um outro problema e recente teve que tirar o útero. Então, quer dizer, a questão da paternidade, da maternidade, para eu e a Márcia, acabou, zerou. É o George e não tem mais. Só que hoje, aos 51 anos, o George com 18. Se arrepende? Eu, teólogo, tá? Eu tendo que ensinar a igreja, tendo a visão que eu tenho, eu confesso que o maior pecado que eu fiz na vida foi ter tido só um filho? Foi ter tido só um filho. Tá? O pecado do egoísmo, porque naquele momento todo eu pensei em mim. Tá bom? Sim. Agora, devido a eu ter pensado em mim só, tá? Sim. Em mim que eu digo, só eu e a Márcia. Sim. Olha só, Deus nos abençoou com um filho. Jorge é uma bênção de Deus. Sim. Só que eu e a Márcia amaldiçoamos a nossa bênção. Por quê? O Jorge não tem um companheiro. Eu e a Márcia vamos envelhecer. Tá? E hoje, pensando que o mundo tem caminhado para uma longevidade, né? Ou seja, os velhos estão durando muito mais tempo. Sim. Com quem que o Jorge vai dividir a carga de cuidar de 2 velhos? Ele vai ser sozinho. Então, Carol e quem está assistindo, eu falei isso em outro programa e estou repetindo aqui, tá bom? A nossa decisão foi egoísta, o egoísmo é pecado e Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Espero que agora, por conta dessa consciência, por conta disso, Deus não visite a minha iniquidade e a iniquidade da Márcia no George, no filho do George, no neto do George, que o George interrompa com essa maldição, tá? E que ele não venha desenvolver essa questão aí, mas que ele, ao invés de ele focar na sociedade, que foi o que eu foquei, é o que a Márcia focou, que ele foque na Bíblia, na palavra de Deus. Os filhos são bênção do Senhor, é herança do Senhor. E Deus dá filho para quem ele abençoa. Tá bom? Esse foi um caso seu, né? Que você se arrepende porque você reconheceu que foi uma atitude egoísta. Sim. Então, no seu caso, foi pecado. Sim. Todo pecado, o que é pecado? Pecado é eu saber o que eu tenho que fazer e faço o contrário. Sim. Tá? Então, isso é pecado. Se eu tenho um esclarecimento de Deus, e Deus me revela que tal comportamento é pecado, e eu falo, mas tudo bem, mas eu vou fazer assim mesmo porque, afinal de contas, isso é pecado. Sim. Tá? Não, eu fiz, mas eu era ignorante, que nem o que eu acabei de falar. Na minha época, eu era ignorante. Tá? Então, eu fiz, vamos dizer assim, no auge da ignorância, achando que era a melhor decisão do mundo. Hoje eu me arrependo. Por quê? Porque hoje eu tenho um esclarecimento diferente. Então, a orientação que eu dou é que ninguém me use como modelo para reproduzir aquilo que eu estou fazendo. Uhum. Não estou falando também que tem que sair e encher na casa de filho, não é isso que eu estou falando, tá bom? Mas 2 filhos, 3, né? 7. Então, aí... eu não diria... Né, se de repente... eu conheço um casal... 7 não, mas deixa eu ver. Eu acho que tem 5 filhos. Mas tem 5 filhos. E eu vi a mãe, né? A filha agora mais velha, casou.
E eu tava vendo uma postagem dela no Facebook, ela falou assim, nossa, minha filha tá demorando demais, se fosse eu já tinha feito uns 3, né? Nossa. Vamos lá, filhinha, vamos lá, porque eu tô querendo ser vó. E ela tem 5. E é uma mulher super nova, tá? Tanto que às vezes eu olho as postagens dela assim, eu tenho que ler o nome de quem que é que tá postando, porque eu confundo a mãe com a filha, de tão, assim... E, cara, ela tem muito filho. Muito filho. Só que assim, ela tem condições. Né? Ela tem condições. Aí eu conheço outras pessoas que não têm condições. Né? Aí é aquela questão, tá, eu quero ter filho. Então, eu estou preparado para ter filho? Biologicamente, sim. Qualquer homem e mulher está preparado. Tem uma idade que os órgãos reprodutores estejam funcionando com saúde, está em condições de ter filho. Né? Questão financeira. Né? Isso, aí eu preciso pensar, peraí, esse filho tem onde morar, Que comer. os genitores, né? E aí não vou falar nem pais, mas os genitores, eles têm equilíbrio emocional, eles têm condições psicossocial, econômica, espiritual para cuidar. É tudo, né? Para educar um filho, até porque, como a Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor. O filho não é meu, o filho não é seu, o filho não é da Márcia, o filho não é da sua mãe, o filho é do Senhor. E Deus nos dá a oportunidade. Oi? Falar isso pra minha mãe. Isso. Então, o filho não é meu. O filho é herança do Senhor. Eu, como pai, eu sou um gestor, tá? A Márcia é uma gestora. Nós somos como que fala? Nós somos ali um mentor, tá? E mentor para quê? Para conduzir esses filhos no caminho do Senhor. Não é para ele gerar dinheiro para mim, não é para ele gerar recursos para mim. Não, eu cuido dele, né, cuido dos filhos, invisto na vida dos filhos, né, para que esses filhos eles aprendam a andar com Jesus, seguir Jesus, viver uma vida com Jesus e ter filhos para andar com Jesus, seguir Jesus e ter uma vida com Jesus, entendeu? É dessa forma que a gente... é isso que a Bíblia nos chama para fazer. Então o filho não é para mim, não é, vou ter que ir um filho porque... Não, então não, essa não é a razão para ter filho. Assim como eu não sou a razão para eu não ter filho, tá? Então tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus, nunca foi sobre nós, nunca foi. E agora? E agora o quê? Pode ou não pode? Vasectomia? Então, vou dizer, essa eu quero responder, pode ou não pode, tá? Se é pra, essa eu quero responder. Se é pra finalidades egoístas, tá? Então não pode, não pode. Porque o filho, ele não atrapalha, o filho é bênção do Senhor, tá bom? O filho, ele dá uma nova dinâmica pro casal, ele dá um up na vida do homem, tá? Assim, não existe coisa melhor para um pai do que ele educar o filho, ele ver o filho crescendo, ele curtir aquilo ali, ele vê a pessoa sendo moldada com ele. Isso, quando eu digo pai e mãe, tá? Ambos. Então, é um prazer que Deus dá, é uma baita responsabilidade, mas é um prazer, tá? Agora, então não pode. Se for por motivo egoísta, você não pode. Tá? Mas também não estou falando para encher a casa. Já falei e vou repetir. Não estou falando para encher a casa de filhos. Se você mora em 2 cômodos, não vai encher a casa com 10 filhos, né? Aí 5 dormem e 5 ficam acordados. Não, nada disso. Então, tem equilíbrio. Deus nos deu sabedoria, né? Deus deu inteligência. Então, para a gente ter equilíbrio aí para fazer as coisas, com sabedoria, dentro das condições. Há um ditado que diz assim, onde come um, come 2, né? Então, isso é e não é, né? A questão é, se
Deus te dá condições, fertilidade para ter filhos, então Deus vai suprir todas as necessidades. Deus vai suprir. Uma das questões, né, quando eu digo que, primeiro, que eu não queria ter filho, era por conta do egoísmo, o filho ia me atrapalhar. Depois, quando eu decidi ter um, é porque eu fiz as contas e nas minhas contas eu podia ter um só, eu não podia ter mais que um. Né? Isso foi uma baita mentira, porque todo sustento, todo recurso é de Deus, não é meu. Né? Tanto que mesmo com um, chegou um momento em que eu perdi tudo. Né? E não tinha condições. E sabe o que foi interessante? Deus cuidou, Deus sustentou em todo o tempo, em todo momento. Então esse negócio de que eu não tenho condições, não sei o que, isso é a sociedade que coloca, tá? Deus, ele garante, ele sustenta, ele mantém. Então não pode. Mas, olha só, eu caso, minha esposa tem um problema, né? Ou ela já tem, ou ela desenvolve um problema, ou ela, sei lá, vem a ter aí uma doença, mas ela não pode fazer uma cirurgia, ela não pode fazer uma laqueadura, ela não pode ficar grávida. Se ela ficar grávida, é cientificamente constatado que vai arruinar a vida dela, vai prejudicar, ela pode correr risco de morte. Ai, não. Por amor à minha esposa, eu faço vasectomia, tá bom? Mas por algo assim, porque eu amo minha esposa, quero manter meu casamento, eu quero, e aí então eu assumo essa questão, aí é um sacrifício, não é mais um descarte, tá? Por conta disso. Então, louvado seja Deus pela ciência, louvado seja Deus pela vasectomia, né, pela laqueadura e por tantos recursos aí que a ciência hoje tem, que nos ajuda a preservar a vida, principalmente preservar a vida do outro, tá? Sempre é o outro, a gente tem que considerar o outro. Então aí é viável, é razoável, é aceitável, é tolerável. Mas, por egoísmo, não pode. Não pode. Então, depois, tem esses dois pontos, né? Depende da situação. Se for o primeiro caso, não pode. Sim. Se for o segundo caso, pode. Pode, com certeza. Tô errada. Hã? Nada. Então, vamos encerrar? Vamos encerrar. Terminei, pastor. Mas pode dar sua opinião também. Não, eu já dei no começo. Já deu? Eu falei que por mim podia. Mas e agora? Problema. Agora eu acho que agora não pode. Pelo menos não do meu. Eu tava sendo egoísta quando tava pensando. Carol, aquilo que vamos encerrar já, mas aquilo que eu estava falando para você. Eu já pensei assim, tá? Por quê? Porque eu nunca tive esclarecimento. Tá? Eu nunca tive um pastor, um líder que chegou e conversou às claras, né? Explicou. O que a gente sempre ouviu é que não, sexo é pecado, não pode, e o tabuzão ali acabou, né? Mas essa conversa que, igual a gente está tendo aqui, foi em conversas como essa que eu aprendi, né? E agora, como pai, né? Agora olhando que a minha mãe está envelhecida, olhando o sacrifício dos meus irmãos, um irmão cuida, que nem agora, final do ano, minha mãe vai vir para cá, por quê? Porque meu irmão casou, está cuidando da casa, o outro irmão vai fazer um serviço lá num rancho dele lá, e a minha mãe não pode ficar lá, e agora então minha mãe vem aqui. Só que minha mãe tem 3 filhos. Aí ficou pra você. 3 filhos, 3 noras. Então vamos dizer assim que
Por mais que um dos meus irmãos, né, que a minha mãe está morando na casa dele, seja pesado ali, agora, e o Jorge? Ele vai dividir essa carga com quem? Entendeu? Minha mãe tem 7. Sua mãe tem 7, né? Sim. Então, olha só, e de repente, você, por conta de ver, minha mãe tem 7, pô, cara, eu quero quebrar esse, não quero, né? De repente, não sei se é isso, tá? De repente você pode estar pensando essa questão. Também. Mas a Bíblia nos ensina a repensar isso, né? A repensar que é bênção do Senhor, Deus abençoa com a maternidade. Hoje eu digo isso, hoje eu ensino isso, arrependido. E hoje eu não posso voltar atrás. Sim. Tá? Eu não posso, a Márcia não pode mais ter filho. Então, agora acabou, encerrou. Sim. Tá? Então essa questão, e é uma coisa que eu vou ter que carregar. Né? Então é isso aí. Pessoal, espero que o assunto, é óbvio que nós não esgotamos, né, o assunto inteiro. Tem muita coisa aí para falar, né? Eu procurei ser bíblico na resposta, tá? Procurei ser assertivo e realmente não pensar aqui, como que fala, no politicamente correto, tá? Eu procurei ser fiel à Bíblia, tá bom? Então espero que você hoje eu não vou falar nem espero que você goste, mas espero que você seja iluminado assim como eu fui, e se você estiver em tempo tiver o tempo que eu não tive, né, de voltar atrás, de repensar, e então que Deus te abençoe. É isso aí, gente, até a próxima, tchau. Puta, Carol, esse assunto foi tenso. Foi mesmo? Não gostei. Não gostei. Por quê?